Reunião da disciplina de urologia, reunião semanal da disciplina, são 7h30. Obrigado, professor Cássio, professores organizadores, doutor Carlos, Lucas. Vamos começar. Hoje a apresentação está a cargo do nosso R5, um dos nossos R5, doutor Jefferson. E vamos apresentar alguns casos, vamos seguir uma sequência que no final a gente tem um crossfire. Por favor, Jefferson. Bom dia, meu nome é Jefferson, sou R5 da Urologia, vou começar então a reunião. Primeiro caso, paciente SS, 54 anos, masculino, paciente que interna para transplante renal. É um paciente já doente renal crônico, secundária hipertensão arterial sistêmica, foi submetido já a 2 transplantes doadores falecidos com falência de enxerto. O primeiro transplante em 2014 evoluiu com disfunção crônica do enxerto, o segundo transplante em 2018 evoluindo com uma nefropatia crônica secundária a polioma vírus e sem outras comorbidades além da hipertensão. Perfeito. Diante dessa situação, todo mundo ouvindo aí, vamos começar pelo Dr. Fábio, nosso R4 aqui presente. Fábio, você que vai entrar em boa parte do transplante, você e o Caio provavelmente vão dissecar o leito. Já tem 2 transplantes anteriores. O que você pensa? É normal na nossa rotina? Bom dia. Professor, na nossa rotina não é normal a gente chegar e ter já 2 pacientes com 2 transplantes prévios, né? Eu pelo menos não fiz ainda nenhum transplante até o momento dessa forma. Fala também, a imensa maioria nunca fez. Daí se conversa com o mais velho, que João, só tem você aqui. Vai. O que você pensaria em opções para conversar com o chefe da equipe? Algo que não foi mencionado, mas acho que se tivesse submetido, já teria comentado. Esses rins ainda estão, não foi feita transplantectomia de nenhum deles. Boa pergunta, boa pergunta. E que exame vocês dois se passaram pelo ambulatório, avaliariam que ajuda bastante para você saber o que você pode fazer? Com certeza, uma angiotomografia de abdômen aí e vaso de membros inferiores seria bastante importante para preparar o pré-operatório desse paciente. Eu acho que você falou um ponto fundamental. Mesmo que ele esteja ótimo de saúde, esse exame é fundamental, angiotomo com reconstrução, para você ver onde você vai trabalhar, como um mapa que vai te guiar no intraoperatório. Você tem o exame, Jefferson? Tem, professor. Bom. Mostra a parte principal. Sim. Tem alguém da radiologia no... Não. Consultar igual computador em casa? Vamos ver aqui. O Daniel está por aí. Ó, você tem... Vou colocar para contraste agora. Tá. Obrigado. Você tem que trazer, né? Não está aí, não. Obrigado, ótimo. Muito bom, João. Você tem aí, para bem ali na região da pelve. Você avaliou? Mostra aqui para a gente, Jefferson. Você que está com o apontador para a plateia em casa ver. Vamos começar aqui já na bifurcação da aorta. Ilíacas comuns, ilíaca interna e externa. O rim transplantado em fossa ilíaca esquerda, bastante grande, ocupando um grande volume ali do espaço. E o rim à direita. Bem demonstrado. Direito menor que o esquerdo. Direito menor. Então, agora o João já tem essa informação, estão os 2 rins lá, você viu os leitos. Juliano é o chefe do dia, tá? Para fazer transplante. Juliano, agora você está indo para o centro cirúrgico. Ele te mandou a angiotomo prévio. O que você pensa? Onde vai colocar esse terceiro? Não, eu escolheria o sítio à direita, que ele já fez a transplantectomia. E na dissecção, me preparar para fazer uma dissecção um pouco mais alta, porque na altura dos vasos ilíacos externos talvez esteja meio fibrosado e de difícil dissecção. Acho que, fora isso, sem outros detalhes. Tá pequenininho, Juliano. Não vi. Tá aqui embaixo. Não, mas mesmo assim, um outro comentário que eu queria fazer é que se os 2 rins fossem idênticos e não houvesse diferença, eu daria preferência para o lado direito, porque eu acho, trabalhando mais alto no nível da cava e da aorta, a cava estando à direita fica mais fácil para manipulação da anastomose.
vocês perceberam? Marcelo, Juliano, pois não. eu acho que temos que pensar em fazer um transplante in situ, isso é, in situ não, no nativo. No local onde você faz a nefrectomia do rim nativo, você põe o outro rim lá. É uma ideia. E Vamos pode ser aqui. feito também intraabdominal, como na criança, na somose na cava e na horta. É uma ideia também. Queria só destacar, vocês vejam duas opiniões complementares. A ideia do Juliano, palavras-chave que ele falou. O lado direito, está mais próximo da cava, pela veia, mas a angiotomo deu a dica que o lado direito é menor, tem mais espaço e ele vai mais alto, foge dos vasos pélvicos. Guardem essas informações. A angiotomo deu essa demonstração e acho que é um complemento extremamente importante para quem já tem casos de 2 rins pélvicos. O professor Carlos colocou, no passado pensou-se muito em fazer a ideia que ele deu, tirar o rim nativo e colocar outro no lugar. O ortotópico hoje é muito pouco usado, apesar de haver uma facilidade de anastomose, não é a rotina. A rotina é a sequência que a gente falou, vai subindo, pode ser até intraabdominal. Sai da pelve e vai subindo. João? Só uma pergunta, professor. No ortotópico, a tendência seria fazer uma término terminal nos vasos renais ou uma término lateral em aorta e cava? Ótima pergunta também. Já foi tentado de tudo, inclusive se usando a artéria esplênica. Você tira o baço e usa a artéria esplênica. A maioria desses rins dura pouco. O que nós tivemos aqui não foram bem também. Pouca experiência. A experiência em terceiro transplante no mundo é muito pequena. Vocês podem ver todas as casuísticas de inscrição, representa menos de 5%. Aqui nós devemos ter um ou outro caso. Por isso que esse caso é emblemático, eu trouxe para ver, para demonstrar os exames, tudo. Jefferson, segue. Quem estava com a gente? Natália. Marcelo, quem faz muito ortotópico é na Espanha, e os resultados a longo prazo são os mesmos. Então, não é o transplantado em ortotópico que tem pior resultado, uma falência do órgão transplantado, segundo a literatura. Tá, podemos trazer isso aqui, a gente está aprendendo sempre, acho que é válido, mas a informação que eu tenho até essa no momento, acho que é essa que a gente tem que ficar, mas vamos trazer e vamos discutir, sem dúvida. Mostra, Gerson. Bom, alguém tem... Então, esse paciente foi submetido ao transplante renal em fossa ilíaca direita mesmo. Na dissecção, foi visto que o rim estava bem pequeno mesmo, bem atrófico. Foi conseguido leito vascular para implantar nos vasos ilíacos externos mesmo, sem grandes intercorrências. A cirurgia decorreu bem, uma dissecção um pouco mais difícil, foi implantado em fossa ilíaca direita. Ô, Gerson, assim você reduziu uma polgaçada. Vamos ouvir a opinião da Natália, que encontrou comigo, e depois o professor Cássio, para fechar, que é membro da equipe também. Natália, como é que foi o intraoperatório, a dissecção? Foi uma dissecção bem difícil dos vasos, né? Estava tudo bem aderido, inclusive já no início para abrir mesmo, para a gente manter ali o plano extraperitoneal, deu bastante trabalho para a gente, mas a gente conseguiu ficar extraperitoneal, né? E inicialmente a gente entrou com a ideia de implantar na ilíaca comum, mas estava muito calcificada, e aí a gente viu que tinha espaço ainda na ilíaca externa, e aí que a gente optou por implantar na ilíaca externa mesmo. Ele teve 2 peritonites depois do segundo transplante. Coisa leve, sim. 2 laparosas, 2 peritonites. Professor Cássio, para encerrar, sua opinião. Ô, Juliano, só comentar sobre a questão do ortotópico, o Dr. Carlos falou que, na verdade, é do Dr. Givernet, lá do reimplante, que começou, João, como tratamento de hipertensão renovascular. Ele tinha expertise em cortar a artéria esplênica e revascularizar o rim esquerdo pela artéria esplênica. Daí veio a ideia de fazer o ortotópico. Só que realmente são poucos casos, né, professor? Porque parece, não tem, o resultado funcional é bom, mas parece que tecnicamente é muito mais difícil. Vamos ver, Cássio. Não, acho que é isso mesmo. Essa experiência em hipertensão renovascular, nós tivemos um caso aqui na época do professor Rodrigues Neto. Eu me lembro bem dessa cirurgia que nós entramos. O paciente não evoluiu bem. Nós fizemos a esplenectomia e término terminal na artéria esplênica. Mas com técnica endovascular, isso desapareceu para tratamento de hipertensão renovascular. Aqui, acho que o principal aprendizado aqui é realmente o lado direito, que facilita a abordagem da cava, caso necessário, e dissecção intraperitoneal, se for necessário também,
para você fugir um pouco daquela área de fibrose ali no leito vascular e externa. Marcelo, Oi, eu acho que tem o doutor Adriano e o Sam. Fala, Sam, por favor. é o seguinte, nesse caso eu não entendi muito bem. Já tinha feito a nefrectomia antes de fazer esse transplante ou foi durante? Os dois estavam lá. Não, Sam, os dois estavam lá. É que o lado direito acabou regredindo ao longo dos anos, ficou menor, mas os dois estavam lá. Os dois estavam lá. E aí não há indicação de fazer nefrectomia? A pergunta é ótima, mas a nefré de transplante tem uma aderência muito grande. Não vai mudar o acesso aos vasos. Só se eles fossem muito grandes, a gente já teria feito antes. A fibrose ali é tremenda. O que a Natália falou é uma verdade. O rim transplantado, para os internos saberem, numa fossa ilíaca, aquela fossa ilíaca fica muito difícil de ter acesso, porque gera uma fibrose, é um corpo estranho. A imunossupressão controla. Então, todos os vasos ilíacos ficam cobertos por um peritônio mais espesso, uma fibrose local. Aí ficou difícil, porque tanto de um lado como de outro. Então, a gente teve que procurar uma área livre, como o Juliano colocou, mais para cima, e optamos pelo lado direito. E como a Natália colocou, a dissecção é bem trabalhosa. Marcelo, você teve vantagem que nesse caso o rim era pequeno. Se fosse um rim grande, Boa pergunta. o que você faria? Seguindo a sequência do que eu já coloquei, a gente vai mais para cima. A bifurcação da aorta, a bifurcação da cava. Você tem que ir subindo, Carlos. E se você ficar muito alto e ficar longe da bexiga, Bruno? Por exemplo, a gente acaba indo mais para cima como uma criança, e o ureter veio pequeno. O que você faz com o ureter daí? Bom dia a todos. Caso o ureter não chegue à bexiga, eu acho que dá para fazer uma transuretero. Na realidade, use o ureter do mesmo lado, tá? Término terminal, mais fácil. No começo, o transplante era assim. Se não der, você pega do outro lado, tá? Mas usa do mesmo lado. Mas a sequência é ir subindo. Muito bom. O Adriano, professor Adriano, que está na plateia, tinha uma pergunta? Marcelo, era para falar que o Juliano Moro, ele fez uma revisão desses casos difíceis aí, principalmente do ponto de vista vascular, e era para perguntar para ele, mas ele já nos respondeu. Obrigado. Perfeito. E você também, que tem uma experiência grande em TX, quer acrescentar alguma coisa ou é o que nós falamos? Não, é o que você falou mesmo. Tá, joia. Obrigado. Jefferson, então, caso para guardar, vamos para a sequência. Beleza. Só dizendo, o paciente evoluiu bem no pós-operatório, com queda progressiva de creatinina, tendo a sonda retirada no quinto pós-operatório sem intercorrências. Paciente RV de 59 anos, paciente masculino que deu entrada no pronto atendimento com quadro de retenção urinária aguda. Paciente já esquizofrênico, difícil informante, deu entrada no PS com quadro de retenção urinária. Por uma falha de sondagem na UPA, paciente sem outras comorbidades, só referia isso, sem hematúria, sem nenhuma doença prévia. Esquizofrênico, pouco agitado e sem cirurgias prévias. Muito bom. Doutor André, nosso R4 agora, está indo para o pronto-socorro. O Caio passou para ele a informação. 59 anos, moço, não consegue urinar. Você vai pensando no quê, André? Está no corredor do pronto-socorro. Um paciente jovem com uma retenção urinária aguda, assim, que ele colocou que não tem nenhuma história prévia, só esquizofrenia. É importante, hein, André? A esquizofrenia é importante. Então a gente fica já menos prevalente a hiperplasia prostática benigna, se não tem nenhuma história de lesão uretral, não vamos pensar nisso no momento. E uma pessoa esquizofrênica pode ter tentado alguma manipulação ou algo no trato urinário. Então, você passou muito rápido, Caio. Uretral, ele citou, tem 1 ano a mais que você. O que você pensaria, uretral, jovem, retenção urinária? Acho que pensaria primeiro, no caso dele, uma estenose de uretra, se tivesse alguma história de trauma ou de sondagem. Se a gente pudesse descartar com a história, talvez um corpo estranho ou algo do tipo. Muito bom. E pode também, esse corpo estranho que vocês falaram, ser muito mais com um cálculo que encravou na uretra, tá? Vamos pensando nisso aí, não esquecer. Doutor Juliano. Só destacar que deve usar bastante psicotrópico e não deve sair da cabeça a possibilidade de uma retenção medicamentosa, né? Vocês têm várias possibilidades. André, que
que é o chefe da equipe, ó, uma retenção, mas provavelmente a funcional, bem lembrado, talvez no lugar que ele tivesse, já teriam resolvido com uma sondagem simples. Se veio para cá, tem algo diferente. Daí, André e Caio, que exame você pediria para, avaliou, não está urinando, tem mais algum sinal clínico? O Jefferson está suprimindo, tá? Não, sem uretrorragia, nada. Só Fez tá... uso somente de risperidona. E ele consegue falar alguma coisa? Tem acompanhante? Pouco, é um mau informante, nesse momento ainda não tem acompanhante. Exame, André. O ultrassom de bexiga e da uretra me ajudaria bastante, mas se tivesse disponível uma tomografia, já iria me responder muita... Vocês já vão para tomo. Natália, o André conversou com você. Complementa alguma coisa ou não? Eu acho que nesse momento valeria a pena fazer uma nova tentativa de sondagem aqui, né, para tirá-lo já desse quadro de urgência que ele está em retenção urinária aguda. E aí agora, antes de sondar, a gente poderia fazer uma uretrocistografia, justamente pensando em avaliar essa uretra. Já teve uma tentativa de sondagem falha na UPA, a gente não sabe se ali pode ter havido alguma lesão também. Faz parte do começo do uretrocisto, ultrassom com raio-x, só ultrassom, atomo. É que aqui nós estamos num terciário, atomo é mais fácil de pedir. Vamos ver. Bom. Então, Caio, Marcelo, pois não. Eu acho que mais fácil aí, como o paciente está em retenção, obviamente vai levar no centro cirúrgico para resolver essa retenção urinária. E antes faria uma cistoscopia. Bom, mas... Para ver se tem cálculo, para ver se tem estenose. É que para anestesiar a gente ia ter que ter uma carta na manga, né? O que a gente vai encontrar lá, mas bem lembrado. Jefferson. Bom, esse paciente, então, foi realizada uma tentativa de sondagem, foi conseguido sondar o paciente sem grandes dificuldades, usou FIO-Guia, porém sem grandes problemas, laboratoriais função renal preservada, paciente sem leucocitose, sem nenhuma discrasia sanguínea, sem hematúria, e nesse momento foi solicitado uma tomografia de abdômen para ele, já que ele já estava sondado. André, você que acabou batendo o pé na tomo, tá? Não fica mal acostumado com tomografia sempre, mas é um exame extremamente elucidativo. Comenta agora aqui para a gente, por favor. Fala. Opa, passou um negócio importante ali em cima. Deixa eu... Para aí um pouquinho, só para o André dar uma dica, que não é um paciente lisinho. Não. O que tem aí? Já tem um aneurisma de aorta. 59 anos, 59 anos. Deve ser o quê, a origem do aneurisma? Tabagista ou? Não, micótico, né? Micótico. É infeccioso, porque 59 com essa aterosclerose, ele já estaria um pé na cobra, né? Então, deve ser micótico. Vai descendo para o André ver o que pediu. Estamos chegando... Vai descendo. Vou parar aí. Aí, volta um pouquinho. Aí. André, pode até pedir mais imagens, se você quiser. A gente está vendo um corpo estranho na bexiga, provavelmente perfurando a parede lateral da bexiga e íntimo contato ali com vasos ilíacos. Exatamente, muito bem visto. Aqui a coisa nunca vem simples, né? Não. Então, agora você e a Natália vão discutir. Você falou, olha, a retenção não era tão simples. João. O Caio tentou desobstruir esse paciente com alguma coisa no pronto-socorro? Foi o Caio que empurrou isso daí para ver? Não, acho que ele não teve culpa, coitado. Fala, Jefferson. Futuramente, né, assim, a família acabou trazendo um exame que o paciente já tinha, e que já tinha esse cotonete, esse corpo estranho intravesical. Desculpa. Natália, bom, agora o Jefferson já adiantou meio quilômetro o caso, é um corpo estranho identificado, o André já passou o caso para você, mas o quente da questão, que passou batido, são ali os vasos ilíacos, o cotonete provavelmente perfurou e está junto ao vaso. Só conduta.
Bom, esse cotonete não pode ficar aí, né? Que vai ser um foco infeccioso e de futuras complicações aí para ele. E eu também não tentaria retirar sem falar antecipadamente já com a vascular, para eles estarem ali de prontidão, caso na hora que a gente tirar tenha um destamponamento ali, ou até uma perfuração no momento da tentativa de retirada. Então, para esse caso, eu acho que talvez uma abordagem aberta fosse uma opção melhor para a gente ter mais controle ali dos vasos na hora de retirar esse corpo estranho. Bom, já temos a conduta, vamos ouvir 2 chefes para ver a posição. O Dr. Lucas está aqui presente e depois o professor Adriano. Vamos lá. Primeiro, Lucas. Bom dia a todos. Eu concordo com a Natália, eu acho que esse caminho aí foi uma cirurgia aberta, uma incisão umbilical, disseca os vasos, deixa os vasos prontos ali, o acesso. Já na dissecção você vai conseguir ver se esse corpo estranho perfurou a bexiga ali lateralmente e realmente acometeu os vasos. Talvez na dissecção esteja só a mucosa da bexiga ali abaulada e não tenha de fato lesado ali. Abre e retira o corpo estranho. Acho que esse é o melhor caminho, mais seguro também. Ok. Professor Adriano, por favor. Eu sigo o relator aí, o Lucas, viu? Só perguntaria para o Lucas se seria possível fazer isso aí por laparoscopia. É possível sim, com certeza. Só que se realmente tivesse lesão dos vasos, eu acho que a vascular iria abordar isso aí aberto, mas poderia fazer o primeiro acesso, visualizar como que isso estaria. Se não perfura a bexiga, segue pela laparoscopia, abre, retira e sutura pela laparoscopia. João, por favor. Professor, desculpa, professor Lucas, pensando no acesso laparoscópico, a punção e tudo mais, esse aneurisma prévio, o senhor pensaria em alguma coisa diferente aí na punção, fazer um acesso aberto? Esqueci. Não era tão grande, acho que dá para fazer a punção, mas como precaução, acho que um acesso aberto vai bem indicado, sem dúvida. Faria transperitoneal. Sugiro que são opiniões, mas com um final bem próximo. Eu era o chefe do dia, eu optei por aberto já, Adriano, Lucas, eu optei já por ter acesso aos vasos. Eu pensei na fibrose local ali dos vasos e a equipe da vascular estava junto. E você clampear aqueles vasos, às vezes alguns minutos, você reabrir e tal, faz uma grande diferença. Realmente agora, banheiro tomado, fica mais foi um estresse danado, porque a vascular estava junto, é quase inconcebível pensar que um cotonete perfuraria a bexiga, mas quem estava lá junto comigo? O Bruno estava, isso, e o Arthur, né? Então... Vamos lá, Jefferson. Agora todo mundo quer ver, vai. Temos que... E o aneurisma, eu fiquei na dúvida, tinha um lugarzinho ali que parecia que estava rompendo, mas a vascular optou por só seguir. Põe aí, Jé. Bom, beleza. Então foi feita uma toma de abdômen com cistomografia. Como podemos ver aqui na imagem, o paciente em decúbito não havia extravasamento do contraste, porém um íntimo contato com os vasos ilíacos com um hematoma, próximo à região da veia, tá? No laudo aí da tomografia. Foi, então, abordado, como o Dr. Marcelo disse, e aí foi visto esse relato do paciente, né, quando o acompanhante chegou, que ele realmente tinha feito essa introdução dessa haste flexível aí pelo pênis. E como podemos ver, se você quer falar, professor? Não, pode mostrar, é filme isso aí? Que o pessoal... Não, tem até o vídeo, até tem o vídeo, mas... O vascular filmou, os meninos tiraram foto. Então aí a gente pode ver a bexiga aberta, né, com o cotonete ali, né, já... ali na ponta da pinça, né, com essa retirada aí do corpo estranho, realmente existia esse hematoma aí, né, envolvendo a ilíaca. A vascular entrou, correto, professor? Entrou, o chefe da vascular estava ali do lado, realmente, Bruno, você que estava lá, o que tinha ali na perfuração? Então, professor, na perfuração, no intra-op, realmente parecia que estava tudo aderido no local da veia ilíaca direita. A gente aventou a hipótese de ter realmente perfurado e ter feito um bloqueado de alguma maneira. O vascular entrou, optou por... Eles viram esse bloqueio, optaram por não desbloquear, não dissecar nenhum dos vasos, mas eles optaram por manter do jeito que estava mesmo. Aí o Bruno extraindo o cotonete, e a gente achou na hora bem o seguinte, a natureza tamponou ali, perfurou, mas tamponou, era um íntimo contato com a veia, e realmente eles pensaram assim, ó, pode ser infeccioso, dá ponto aí, está estável, a gente aguardou, tinha um granuloma dentro da bexiga, provavelmente não era agudo, já tinha alguns dias,
e teve essa resolução. Agora aqui para encerrar, Lucas e Adriano. O Adriano tem uma experiência grande com passagens de pronto-socorro. Corpo estranho na bexiga, qual a primeira opção, professor Adriano? Se for possível você tratar endoscopicamente, melhor, né? Você não precisa abrir. Agora, tudo vai depender de caso a caso. Se for uma coisa grande e que você não tenha material também, né? Aí não tem jeito, aí você tem que abrir mesmo. No meu caso, a cirurgia aberta. Agora, o Lucas, ele já tem essa experiência laparoscópica. Obrigado, Adriano. Lucas? Marcelo? Oi? Só o Lucas falar um pouquinho, professor Luciano. Um segundo. Fala. Concordo, doutor Adriano. Na maioria das vezes, os corpos estranhos vão ter calcificação, então, muitas vezes, por via endoscópica, às vezes é um fio, um pedaço de material pequeno que calcificou. Por forma endoscópica, você consegue quebrar esse cálculo e retirar por endoscopia. Mas, nesse caso, especificamente, não era o caso, não teria feito por endoscopia, não. Bom, só o professor Ossamo, daí o João. Ossamo, por favor. Eu acho que também poderia ter pensado em cistolito percutânea, sem abrir. É lógico, você já com banho tomado, mas esse caso, eu acho que não tinha assim perfuração mais uma opção total. Eu acho que é uma opção para não abrir a bexiga e fazer cistolito percutâneo. Sem dúvida. Também, mais uma, nós somos uma escola endoscópica predominante, mas aqui os residentes estão vendo o arsenal de procedimentos que podiam ser feitos. João? O senhor fez uma incisão na bexiga para retirar o corpo estranho, ou o senhor retirou pelo local da perfuração mesmo e só suturou? Não, nós abrimos totalmente a bexiga. Como se fosse uma outra lesão de bexiga, abre no meio bastante, põe o afastador lá dentro e daí vê. É mais fácil você suturar por dentro, fora o acesso estava dificílimo, de uma fibrose ali no vaso muito grande. Muito bom. Bruno? Não, professor, só um detalhe, a gente optou por não encher a bexiga ou não trocar a sonda pelo risco de imobilizar o corpo estranho e lesar mais, enfim. Bom, vocês vejam aí, eu já vi clipes, já vi parafuso, então cotonete foi a primeira vez, mas vai aumentando a casuística. Tá joia? Jefferson, seguinte. O paciente evoluiu bem no pós-operatório, com bom controle de HB, recebeu alta em uso de sonda vesical de memória no PO3, aguardando retorno ambulatorial. Próximo caso, paciente WSM de 36 anos, paciente masculino, que vem com quadro no nosso ambulatório com uma hipertensão de difícil controle. Um paciente já com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica há 5 anos, já em uso de anlodipina, hidroclorotiazida, losartana e hidralazina em doses otimizadas e em uso regular. Vem encaminhado do ambulatório da cirurgia de cabeça e pescoço, devido a um paciente, ele tem um ultrassom de tireoide com múltiplos nódulos, com PAF suspeita de malignidade, e no intraoperatório, já da cirurgia dele da tireoidectomia, o paciente apresentou uma arritmia durante a laringoscopia com PCR. Peraí, agora você já cantou meia jogada também. Arthur, todo paciente jovem, ele começou a hipertensão com 31, não é uma coisa tão habitual. Tem todos, destaque os pormenores que a cabeça e pescoço destacou para você comentar com os residentes mais velhos. Professor, um paciente jovem, né, com uma hipertensão de difícil controle, a gente já pensa numa hipertensão secundária, né? Mas eles deram 2 dicas aí. Sim, uma coisa que ele operou. Os múltiplos nódulos tireoidianos que ele tem também, né? E a suspeita de neoplasia medular de tireoide. Quando é assim, é uma síndrome genética, tá? Geralmente é a autossoma predominante que pode estar associada a um outro órgão que é causador dessa hipertensão. E nódulos no pescoço também. Muito bom. Jefferson, segue. Bom, então, você já está pensando em algo diferente. Vamos lá. Então, no intraoperatório, o paciente apresentou essa arritmia já na laringoscopia e com PCR o procedimento foi suspenso. Paciente... Parada cardiorrespiratória na laringoscopia? Na laringoscopia. Muito bom. João, você que é o mais... João e Natália, teve uma parada na indução. Acendeu uma luz enorme do que ele pode ter junto. Rapidamente, pós-diagnóstica. Eu pensaria num feocromostoma para ele, professor. Natália, concorda? Não, concordo. Acho que pensaria num feocromostoma. Poderia ser um paraganglioma também, mas muito mais comum o feocromostoma. 25% das vezes, fel.
E o paciente tinha esse antecedente familiar, apesar de nele não ter sido diagnosticado ainda, de uma neoplasia endócrina múltipla tipo 2. Segue, então. Como vai ser feita foi a investigação? Beleza. Inicialmente foi solicitado laboratoriais, ele tinha função renal e hemograma sem alterações, com os eletrólitos dentro do padrão de normalidade, valor de renina com o paciente deitado e aldosterona também deitado, com valores dentro do padrão de normalidade, com metanefrina urinária coletada em laboratório externo normal, com metanefrinas séricas elevadas. Pode falar. Depois eu já vou para... Não, mas eu queria só uma questão aqui sua. Diga. Você mesmo que apresentou os exames, Jefferson, que você é o mais velho. Você pediu renina, aldosterona, por quê? Inicialmente, né, como foi... Foi feito um ultrassom também dele inicialmente, diante dessa suspeita. Não, mas vamos dizer que você não tivesse. Vou te hiperal, apertar uma agora. suspeita de hiperal. De hiperaldosteronoma. Que foi solicitado, mas nesse caso desviou. Os dois estão normais. O professor Ubirajara tem uma pergunta também. Marcelo. Oi. Eu tenho uma observação. Eu acho assim, nós estamos aí com indivíduos jovens, médicos jovens, né? Esse paciente devia ter sido avaliado antes da intervenção cirúrgica. Não dá para você levar esse paciente com essa história que ele tem. Fica óbvio que a hipertensão é secundária. Não poderia ter sido operado, não estou criticando aqui o pessoal da cabeça e pescoço, mas qualquer clínico já teria suspeitado de alguma coisa, teria investigado antes de entrar nessa situação. Ele poderia ter morrido esse paciente. Isso não é tão incomum, né? Morre na indução mesmo, por picos hipertensivos. Então é uma coisa gravíssima e não pode, a gente tem que analisar esse fato também, Marcelo. Tem que chamar atenção. Não. E Tá, qualquer paciente jovem, desse jeito, tomando 5, 6 medicamentos, não pode ir numa intervenção cirúrgica sem uma avaliação geral. E a gente sabe que uma das possibilidades fortes é um tumor de adrenal, um feocromostoma. Muito bom, bem lembrado, fica aqui a orientação, e eu destaquei ali com o Arthur, o NEM2, né? Ele tem o tumor de tireoide, o FEL associado, o professor Ubirajara lembrou muito bem o fato, a gente pensar nisso aí. E, Jefferson, só para highlights aqui dos exames, o que você destacou de diferente? Chamando atenção aí a dosagem de metanefrinas, né? Elevadas. Muito bom. Caio, metanefrinas séricas e urinárias, qual que é melhor? A avaliação de FEL. Metanefrina sérica, professor. Não está ruim, você foi aqui pelo que deu, está correto, mas as duas são equivalentes, viu? Tá? Na literatura, as duas têm a mesma sensibilidade. Mas estaria absolutamente certo se as pedidas. Você viu que eles pediram os dois, tá? Ou uma ou outra é bem colocado. Segue, Gerson. Beleza. Foi solicitado, então, um exame de imagem para o paciente e uma tomografia. Deixa já que eu chamei o Caio, foi curtinha a pergunta, deixa ele comentar. Vai lá, Caio. Pode parar por aí. Bom, volta um pouquinho para ele ver melhor. Você conhece o caso, Caio? Não? Chama atenção o que aí? Ajuda, Fábio. Ele não conhece o caso ainda. Mas pode falar, Caio. À direita a gente vê um cisto renal, aparentemente não complexo. E aqui na adrenal à esquerda a gente tem também uma massa cística, de conteúdo cístico. Vou tirar o contraste para demonstrar. Dá uma outra visão que também jogar assim na fogueira é difícil, mas é que eu estou estimulando a gente procurar. Muito bom. Fábio, conhece o caso? Deixar aqui assim. Professor, não conheço o caso, mas pela tomografia aí que o Jefferson está mostrando, aparentemente tem um nódulo na adrenal esquerda. Jefferson, Fábio. Você que conhece o caso, põe um close aí pra gente. Essa foto. Só essa aí? O laudo ficou como? Bom, ficou um nódulo heterogêneo em haste medial da adrenal à esquerda, de 1,5 centímetros no maior eixo, atenuação sem contraste de 32, realce ao meio de contraste, sem linfonodomegalias ou coleções abdominais. Seria justamente esse o nódulo aqui.
Mostra aí pra gente. Aqui no CG. É realmente pequeno, hein? Você destaca alguma coisa diferente? Eu sei que... Oi? O Ricardo? Perdão, ótimo. Ricardo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Não o conhecia. Obrigado por estar presente. E aí precisamos da sua ajuda. Realmente um nódulo difícil de ver. Por favor, dá um comentário. Primeiro, bom dia a todos. Eu não conheço o caso, estou vendo aqui também rapidamente. Eu fiquei um pouco na dúvida de ter alguma lesão no pâncreas. E uma outra lesão que eu vi também foi no terço médio posterior do rim direito, uma lesão cística septada. Aí, volta um pouquinho. Aí. É uma lesão que vai precisar ser avaliada depois, provavelmente aí um Bosniak 3, olhando rapidamente aqui. E quanto à lesão adrenal, o feocromostoma ele pode ter praticamente qualquer aspecto, né? O aspecto clássico é de uma lesão hipervascularizada, com Washout e com alto sinal em T2, mas esse aspecto é visto numa minoria dos casos, então é uma lesão muito inespecífica. Se puder só subir um pouquinho e ver um pouquinho mais. Ele tem cistos pancreáticos também. Tem lesões císticas pancreáticas. Essa maior lesão cística é no pâncreas, não parece ser no adrenal. E aquelas lesões renais. Então, tudo isso são achados bastante associados a síndromes, né? Tá. Síndrome tipo NEM. Mas essa, particularmente a do rim direito, merece um acompanhamento aí. Ô, Ricardo, vamos dizer que eu tivesse com o caso, eu pediria para você bater o martelo. Tem lesão na adrenal esquerda? O que você fala, Ricardo? Bom, por essa imagem tem sim. Tá. As lesões de adrenal, se ela não tem um padrão muito típico de adenoma, por exemplo, ou alguma mielolipoma, as lesões mais típicas, são difíceis de fechar o diagnóstico, elas acabam ficando como indeterminadas. Agora, nesse contexto clínico de um paciente com metanefrina elevada, síndrome neuroendócrina múltipla, a possibilidade primeira, segunda e terceira é de feocromostoma mesmo. Muito bom, muito bom. Obrigado, Ricardo. Muito boa colocação. Caio também que passou perto, Fábio. E agora, com esse laudo em mãos, clínica do paciente, conduta. Natália. Bom, antes da gente fazer a cirurgia, né, a gente precisa começar um bloqueio alfa para esse paciente, para poder operá-lo com mais segurança. Esse bloqueio alfa, você usa o que, geralmente? Normalmente a gente faz com doxazosina mesmo. Eu ia destacar que é um remédio nosso no dia a dia. Nos últimos 5 anos tem sido amplamente usado para bloqueio alfa-1 pré-operatório. Você pode usar também para azozin, bloqueadores do canal de cálcio. Qual a intenção do bloqueio, André? Ela citou. Rapidamente. A gente vai... 30 segundos. Qual a intenção do bloqueio? O bloqueio alfa vai ser uma proteção durante a cirurgia, que vai ter uma liberação grande de catecolaminas para a gente não fazer uma vasoconstrição. Não, a liberação de catecolamina, vocês viram ali a imagem, eu falo sempre quando eu descrevo essas lesões, que é como se fosse uma ampolinha de adrenalina lá dentro, se for um fel, a hora que você induz, faz o pneumoperitônio, a adrenal é comprimida e essa adrenalina vai para a circulação. Então, o bloqueio que eles falaram é importante para você ajudar a controlar a pressão, o anestesista estar sabendo para controlar a pressão no intraoperatório e depois, a hora que tirar, você ter menos repercussão também, porque esses pacientes estão acostumados com uma hipertensão, a hora que você tira, ele faz choque porque cai demais. Então, o bloqueio ajuda a manutenção. João? O senhor pensaria num exame de medicina nuclear aí, apenas se a lesão fosse um pouco maior? Não, perfeita colocação. Não está nos guidelines, mas o exame que ele citou, o metiodo-benzilguanidina, o MIBG, que é um precursor da adrenalina, eu peço sempre nessas lesões. Fel, eu, Marcelo, peço sempre. Por quê? Você tem certeza daí que o local é só esse, se ele não é multicêntrico. O paraganglioma que a Natália citou, ele pode estar do lado da aorta, nos vasos ilíacos, então me dá uma segurança, principalmente nessas síndromes, se não tem outro lugar, senão se opera e o homem continua hipertenso, você deixou passar alguma coisa e estava próximo, tá?
Posso? Pode, Falar? toca, para a gente ir para o Beleza. Crossfire. Então, foi iniciado doxazosina no paciente, foi submetido a adrenalectomia total após um alfa-bloqueio por 3 semanas com bom controle pressórico. O paciente evoluiu bem no intra e no pós-operatório, com desmame completo dos antipertensivos, foi novamente encaminhado ao CCP e estamos no aguardo aí do anátomo patológico desse paciente. Ah, depois traz a... Pode deixar. Traz a foto da lesão, que é muito típica, tá? Muito típica. Isso aí é importante. Agora nós vamos dar início ao Crossfire no vácuo desse caso de adrenal, discutindo um assunto que também nos últimos 5 anos tem sido muito discutido, que é na adrenalectomia por vídeo, você faz parcial ou total nas situações que o Dr. Fábio e o Dr. João vão colocar. Obrigado. Bom dia, meu nome é Fábio Franco, sou R4 da Urologia e hoje o Crossfire será uma discussão sobre a adrenalectomia videolaparoscópica total versus a parcial e defender a adrenalectomia total. Bom, as indicações da adrenalectomia total estão bem estabelecidas, são para pacientes com tumores funcionantes e suspeitos para malignidade. A via principal é a via laparoscópica, tem crescido a via robótica, também pode ser realizado por via aberta. É um procedimento com baixas taxas de complicações e deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar no pré-operatório, no intra e no pós-operatório. Como irei defender a adrenalectomia total, trouxe esse estudo publicado no The Journal of Urology, que é um estudo randomizado, prospectivo, que avaliou a realização da adrenalectomia parcial versus a total para pacientes com adenoma produtores de aldosterona. Todos os pacientes, foi um estudo que contou com um N de 212 pacientes, e todos foram submetidos à adrenalectomia videolaparoscópica, 108 adrenalectomia total, 104 parcial. Os grupos eram equivalentes em tamanho do tumor, idade e localização na glândula. E o que esse estudo nos mostrou? Que os pacientes submetidos a uma adrenalectomia parcial apresentaram uma maior taxa de sangramento. Outro fator importante que esse estudo mostrou foi que, após a avaliação anatomopatológica de todas as peças cirúrgicas, 22 apresentaram múltiplos nódulos. 13% dos pacientes que foram submetidos à adrenalectomia total e 5,8% à adrenalectomia parcial. Ou seja, provavelmente muitos pacientes que foram submetidos à adrenalectomia parcial permaneceram com nódulos restantes na glândula. Esse outro estudo que eu trouxe, publicado no ano de 2021, também no The Journal of Urology, que tem como título: a adrenalectomia parcial carrega um risco considerável de uma cura incompleta do aldosteronismo primário. Como esse estudo foi realizado? Foram selecionados pacientes com adenoma solitário para a realização de uma adrenalectomia parcial. E todos esses pacientes foram submetidos a uma adrenalectomia total videolaparoscópica. Durante o procedimento cirúrgico, foi utilizado o ultrassom laparoscópico para tentar avaliar a glândula, avaliar a presença de múltiplos nódulos. Todas as peças cirúrgicas no pós-operatório foram avaliadas por uma ressonância magnética e avaliadas por um radiologista experiente. E também teve uma avaliação histopatológica e imunohistoquímica por um patologista experiente. E o que esse estudo mostrou? Que 87% dessas glândulas no pós-operatório que foram avaliadas apresentavam múltiplos nódulos. O que concluímos dessa forma? Que muitos pacientes, se tivessem sido submetidos a uma adrenalectomia parcial, permaneceriam com nódulos restantes nas glândulas residuais. E dessa forma, corroborando aí a necessidade de uma realização da adrenalectomia total nos pacientes com aldosteronismo primário. Bom, provavelmente o Jefferson irá apresentar seus argumentos e irá falar que nos pacientes com feocromocitoma há a possibilidade de realizar uma adrenalectomia parcial. Eu trouxe esse estudo que mostra, como já vimos também nos casos que o Jefferson demonstrou, a instabilidade hemodinâmica nos pacientes que foram submetidos à adrenalectomia por feocromocitoma. Esse estudo foi um estudo que foi realizado uma adrenalectomia total em 42 pacientes por feocromocitoma. Todos estavam com bloqueio adrenérgico. E durante o intraoperatório, 60% desses pacientes apresentaram uma hipertensão durante o procedimento cirúrgico. Onde eu quero chegar com isso? Que durante a realização de uma adrenalectomia parcial, não há possibilidade de uma ligação da veia adrenal. Dessa forma, caso seja manipulada a glândula para a dissecção e a realização de uma adrenalectomia parcial, esses pacientes irão evoluir provavelmente aí com mais hipertensão intraoperatória e uma maior mortalidade dos procedimentos cirúrgicos. Bom, segundo os guidelines europeus da Sociedade de Endocrinologia, elas contraindicam a realização da adrenalectomia parcial em casos de tumor.
Sugerem considerar em casos muito específicos, em pacientes muito bem selecionados. Take home message. Então, a adrenalectomia parcial é um desafio cirúrgico para o cirurgião. Tem maior chance de complicações devido à não ligadura da veia adrenal e a possibilidade de maior sangramento. Há uma necessidade de equipamentos mais específicos, como que eu coloquei aqui, cola de fibrina, um grampeador linear vascular videolaparoscópico e um bipolar. Há uma dificuldade em avaliar as margens cirúrgicas no intraoperatório, como coloquei no artigo anterior. O ultrassom ele não consegue delimitar e avaliar muito a presença de múltiplos nódulos. Há também a possibilidade de uma violação da cápsula do nódulo durante a dissecção do mesmo para a realização da adrenalectomia parcial e, como deixamos glândula residual, uma possibilidade de recidiva. Bom, sendo assim, o padrão ouro para para tumores sólidos e tumores funcionantes suspeitas de e para nódulos suspeitos de tumor é a adrenalectomia total. Obrigado. Muito bem colocado, Fábio. Tornou a tarefa do Jefferson agora trabalhosa, tá? O Dr. Jefferson, nosso R5, vai defender a adrenalectomia parcial. E depois eu vou fazer o embate entre os dois. Muito bom. Vai lá, Jefferson. Bom, então, começando então a falar sobre a adrenalectomia parcial, cujo objetivo nosso aí, inicial é uma preservação de tecido adrenal, deixando o paciente livre aí de reposições de corticoide, de todas as consequências dessa reposição. É uma técnica viável, como o Fábio disse, já por via laparoscópica quanto robótica, e aqui não estamos discutindo a questão dos tumores malignos, né? Estamos deixando claro aí a viabilidade para tumores benignos e tumores com baixo potencial de malignidade. É claro que para um carcinoma, um adenocarcinoma, como o Fábio colocou, nessa questão da sociedade de endócrinos dos tumores malignos, realmente a conduta exerce radical da glândula. E aí deve ser considerado, né, ainda mais uma coisa importante, uma opção muito importante, pacientes não submetidos à adrenalectomia parcial. No estudo do Fábio, ele colocou somente aí que era uma possibilidade, né? Não foi discutido que os pacientes não realizaram adrenalectomia parcial quando era bilateral. São somente relatos de caso, e nesses relatos de caso os pacientes evoluem bem, sim, com hipertensão transitória no intraoperatório, porém sem nenhuma consequência maior. Esse primeiro estudo, né, de 2021, mostrando aí um estudo retrospectivo multicêntrico, com 234 pacientes foram avaliados, a viabilidade da realização da cirurgia da adrenalectomia parcial na cura do hiperaldo primário. Com relação ao hiperaldo primário, como podemos ver nessa tabela, a taxa de cura completa clínica, que é a resolução completa do quadro de hipertensão do paciente, como podemos ver, é semelhante entre os pacientes submetidos à adrenalectomia parcial e pacientes submetidos à adrenalectomia total. Com relação à cura bioquímica, com normalização dos níveis de renina, aldosterona e de potássio desses pacientes, nós temos uma cura completa também em uma igual quantidade dos pacientes sem diferença estatística. No que o Fábio relatou aí de questão da perda sanguínea, temos também uma perda sanguínea semelhante entre os dois grupos no que se refere à resolução, né, no hiperaldo primário. Portanto, apesar de não haver uma ligadura da veia renal, você tem uma menor quantidade de sangramento, muito provável aí, um dos motivos é devido à maior agilidade da cirurgia, uma vez que você não precisa ir em busca do hilo. E com relação a taxas de recorrência avaliadas em 2 anos, vemos que a taxa de recorrência do hiperaldo é igual para ambas as técnicas, demonstrando aí que, por mais que o Fábio tenha dito da presença de micronódulos que podem ficar aí no pós-operatório, esses nódulos acabam sendo não secretivos e o paciente não recorre dos sintomas de hiperaldo primário. No que se refere a esse paciente, vamos avaliar agora a questão do feocromocitoma, um outro uso aí que a gente tem da adrenalectomia parcial, um estudo de 2021 também publicado, e que demonstrou que 286 pacientes seguidos, sendo 101 submetidos à adrenalectomia parcial, e foi avaliado 101 submetidos à adrenalectomia parcial e avaliada a questão da mortalidade e sobrevida livre de recorrência desse feocromocitoma. Como podemos ver nessa tabela que mostra os fatores que poderiam estar associados à variabilidade, na primeira tabela aqui 2, à esquerda, a presença de mortalidade, e na tabela 3, a presença de sobrevida livre da doença, temos que tanto a adrenalectomia total quanto a parcial representam iguais nesses casos, o que também pode ser visto nessa tabela, num acompanhamento de 150 meses aí no pós-operatório, a mortalidade desses pacientes é igual, assim como no gráfico da direita, a sobrevida livre de recidivas desse feocromocitoma. No que se refere a essa meta-análise que vai falar sobre a adrenalectomia,
uma vez que já estabelecido o bom uso dela, tanto para o hiperaldo quanto para o feocromocitoma, vamos ver a possibilidade de vantagem, né, além da preservação do tecido adrenal, que é uma vantagem já óbvia. Com relação a complicações, foi trazido nessa meta-análise que um menor grau de complicações na adrenalectomia parcial, além de um menor tempo cirúrgico, sem diferença da questão do sangramento, mais uma vez provado, e com uma menor hospitalização desses pacientes. Por fim, em um segmento de 13 anos aí, de adrenalectomia parcial, nesse estudo também publicado no Urology Journal em 2021, são trazidos 284 pacientes divididos entre adrenalectomia parcial e total, e nesses casos, até mesmo em pacientes com síndrome de Cushing, com adenoma destacado, foi realizada adrenalectomia parcial. E o que foi visto é que tanto pacientes com hiperaldo, quanto pacientes com feocromocitoma, quanto pacientes com síndrome de Cushing apresentam a melhora completa dos sintomas, sem diferença significativa entre as técnicas. Portanto, devemos destacar que a adrenalectomia parcial é uma cirurgia eficaz e segura para tumores funcionantes, tanto do córtex quanto da medula adrenal, e que apesar de não haver a ligadura da veia adrenal, o sangramento é semelhante entre ambas as técnicas, e com a vantagem de ser realizado em um menor tempo cirúrgico, com menor internação e com menor taxa de complicação. E a taxa de sucesso clínico das duas, portanto, igual. Concluímos que a adrenalectomia parcial deve sempre ser considerada em tumores de adrenais secretores benignos ou com baixo potencial maligno. Para esse paciente deve sempre ser um arsenal terapêutico, deixando claro que apesar de não estar em guideline, né, a medicina evolui, né, então, se não estaríamos fazendo nefrectomia radical para todos os pacientes, independente até hoje. Muito boa discussão, parabéns aos dois. Agora, Fábio, volta aqui para cima. Jefferson, fica aí. Você é o comandante da reunião. Fábio, uma frase que você colocaria em xeque o Jefferson para defender seu ponto de vista, rapidamente. Você fala, ó, a minha é melhor por isso. Não há nenhum trial randomizado e prospectivo que fale a favor da adrenalectomia parcial. E, além disso, todos os trabalhos que foram avaliados foram nódulos muito pequenos para a realização da parcial. Jefferson, agora defesa e contra-ataque. Beleza, realmente os nódulos são menores, a exceção do último estudo em que os nódulos foram feitos até com nódulos acima de 5 centímetros, realmente os nódulos eram menores aí nessa questão. No entanto, né, é uma técnica que vem aí surgindo e que a gente sabe que tem limitação mesmo do tamanho, né, como a gente pode ver até na própria nefrectomia, a gente também limita aí parcial radical. Então, aqui também vai haver as suas indicações, mas não significa que por não haver indicações para tumores grandes, que deve ser uma técnica desmerecida, né, e que deve sim ser levada em conta. Mas o que você colocaria como principal? Ó, o que você ganha dele? O que você deixa lá que é... O que eu ganho aí em paciente que vai manter tecido adrenal, portanto, um paciente que provavelmente não vai necessitar de reposição de corticoide no pós-operatório, como esses pacientes muitas vezes precisam, e em pacientes assim. Então, ambas as técnicas são viáveis, porém, eu trago a vantagem aí do paciente ficar livre de corticoide. Os dois destaques foram importantíssimos. Eu vou só para agora aqui, dois chefes que têm experiência grande em laparoscopia, tanto o Lucas como o Dr. Juliano, os dois fizeram várias aqui comigo e hoje tem uma experiência fora. Um defende a total e a outra a parcial, rapidamente. Agora, se não tiver defesa, fala o que você acha. Lucas, total. Já que vocês estão para escolher, eu escolho. Vamos lá. Joia. Então, eu acredito que bom, primeiro parabéns pelo Crossfire, porque é uma ideia interessante, sempre trazendo a vanguarda aqui, a urologia Unicamp. No entanto, assim, a adrenalectomia total, ela é um guideline, é uma cirurgia muito bem definida e padronizada há mais de 20 anos, que tem resultados excelentes, geralmente uma cirurgia bem rápida, com pouco sangramento videolaparoscópica, com alta precoce. Então, fazer parcial não tem ganho em relação a isso. Talvez ainda eu teria preocupação com o sangramento. Embora nos estudos aí não teve diferença, a gente tem que ver que o material usado é diferente. Em geral vai usar um grampeador, etc. A gente sabe que a adrenal, às vezes, o parênquima adrenal sangra um pouco. Na adrenalectomia total, a gente vai ao redor do parênquima, justamente para não entrar no parênquima, para não ter sangramento. Nós já vimos aqui na instituição, inclusive o Dr. Marcelo, cirurgia aberta e até algum evento aí anterior de reoperar paciente quando vai fazer a nefré radical e fica um pedacinho de adrenal às vezes sangrando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a adrenal parcial nesse sentido.
Com relação à reposição hormonal, a adrenalé de um lado, a adrenal do outro continua funcionando, é muito raro precisar. Então, eu consideraria parcial somente para casos de hiperplasia que não fosse FEL, porque tem a questão de ligar a veia também, e que fosse bilateral. Então, acho que seriam casos restritos para ser discutido. Muito bom. Juliano, contra-ataque. Ou concordância geral. Não, eu vou fazer o teatro aqui. Eu acho que no começo, quando o cálculo estava aberto e foram fazer as primeiras ureterorreno, parecia uma loucura perfurar o ureter, problemas e tal. No entanto, hoje é uma atrocidade fazer ureterolitotomia aberta e é uma realidade fazer endoscópio. Então, o argumento que o Fábio deu é muito fraco. Não é porque não tem trabalho randomizado que isso é ruim. Isso é uma inovação. E como toda inovação, está sujeita ao preconceito. Então, acho que a adrenalectomia parcial é uma boa alternativa para os casos que foi citado, e a não mudança na mortalidade é um dado muito animador. E a outra questão que eu vejo é o avanço das técnicas da aparelhagem, né, para dissecção e hemostasia, que permite um bom controle vascular. Eu entendo a preocupação da secção do parênquima, acho que é uma coisa pertinente, mas isso avançou muito. A gente consegue, com um selante de vaso, andar isso de uma forma muito segura. Então, se você tem segurança, se você tem eficácia, se você tem baixo índice de complicação, por que não considerar parcial? Boa colocação. Eu vou destacar a apresentação dos dois muito boas. Os slides são bons, pouca coisa, leva a mensagem, deu uma boa discussão, assunto que muito pouca gente conhece. Para encerrar, que faltam só 2 minutos, se alguém da plateia tem algum questionamento? Adriano, por favor, professor Adriano. Marcelo, queria a sua opinião e de quem aí trabalha com adrenal. Obrigado, Adriano. Recentemente, teve uma reunião da SBU São Paulo sobre tratamento de incidentaloma de tumores de adrenal, né? E uma das alternativas que se colocou, e eu fiquei surpreso como a coisa funciona, é fazer ablação ou com crio ou com radiofrequência ou até micro-ondas. Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Muito bom. Eu vou, Juliano, Lucas, rapidamente, eu dou a martelada final. Vamos lá. Sobre a ablação. Não, acho que eu não tenho experiência nenhuma também, mas dentro do raciocínio de ressecção parcial, sempre é possível pensar em ablação, né? Eu acho que isso é uma coisa que segue junto. Então, quando a gente pensa em produção de catecolaminas, etc., puncionar ali, você teria risco de ter, enfim, eu acredito que a abordagem cirúrgica, pensando no FEL, a melhor coisa é chegar, isolar a veia e evitar complicações, então pensaria na cirurgia. Com relação ainda à ablação, tem que pensar que é um local muito próximo à veia renal, à aorta, cava, isso é muito importante pensando numa crioablação, então eu acho que isso aumenta muito o risco do procedimento. Muito bom, Adriano, minha opinião pessoal, na experiência aqui, da vida aí fora, eu faço total. Eu não fico seguro de fazer a parcial. O que o Fábio colocou, realmente os métodos de ressecção melhoraram muito, o Juliano colocou, você tem, não vou citar marcas, mas o bisturi ultrassônico, você consegue ressecar a formação, mas eu deixo parcial, tumores que forem muito pequenos, mas geralmente o tumor pequeno, você opera como indicação. Vocês viram aqui, o FEL, ou é hiperalto, ou é uma suspeita de malignidade. Quando é suspeita de malignidade, experiência da vida, são tumores maiores. Então, a ressecção parcial fica difícil. Eu ainda sou da velha guarda, eu faço total, mas vocês viram ótimas apresentações, excelentes discussões, pessoas com experiência. Fica um pouquinho a vocês discutir a minha opinião final. São exatamente, está encerrando a reunião. Agradeço ao professor Cássio, professor D'Ancona, o convite, e volta a palavra a vocês, e obrigado aos residentes pela colaboração. Bom dia a todos. Bom dia. Eu agradeço aí a brilhante moderação do Dr. Marcelo. Eu só queria deixar aqui 2 concorrentes muito fortes, por sinal, né?
Então, isso abrilhantou muito a discussão. Eu gostaria só de lembrar algumas coisinhas. Primeiro, amanhã haverá um SBU em casa, onde vai ser discutido o tema de adrenal, será moderado pelo professor Ubirajara Ferreira, aqui da casa, e terá participação do professor Lísias Castilho, que também é daqui de Campinas, então, para complementar os ensinamentos sobre esse tema. E eu já gostaria de deixar um pré-convite aqui feito ao Urologia Sem Fronteiras desse mês, que será no dia 27, onde nós debateremos reposição hormonal no homem e teremos como convidado o professor Fernando Fácio, lá da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Muito obrigado a todos, bom dia, bom trabalho.